Vivemos neste momento com uma cooperativa de vitivinicultores e, portanto, pessoas que estão ligadas à agricultura e ao vinho de mesa. E neste caso concreto, ao vinho de mesa, que tem uma saída aqui na região e é um dos primeiros vinhos que começou a ser vendido aqui na região. Mas hoje o Partido Socialista inicia o Primeira Madeira no concelho do Portonês. Vamos ter cerca de mais de 16 audiências. Vamos auscultar personalidades, instituições e a população em relação àquilo que se está a passar neste concelho. O concelho do Portonês vai ter o Partido Socialista cá durante 5 dias, de quarta a domingo, e esperemos no final desta visita termos conclusões em relação ao estado real das populações aqui no concelho. Mas ontem o Presidente da Assembleia recebeu o relatório do Tribunal de Contas de 2010. Daquilo que é a leitura que já fizemos em relação a esse relatório, o que assistimos é que temos na região autónoma da Madeira um governo fora da lei. O governo do PSD é um governo fora da lei. É um governo que faz de conta que não vive num Estado de Direito, que não cumpre aquilo que todos os cidadãos são obrigados a cumprir, ou seja, o respeito pela lei. E a região autónoma da Madeira ultrapassou em 2010 os limites de endividamento em mais de 1.000 milhões de euros. Isto é, de facto, um ato grave de governação, um ato de irresponsabilidade por parte do PSD e do seu governo, que, não cumprindo a lei, se colocando à margem da lei, o que faz é se endividar em nome dos madeirenses e nas suas costas. E este ato, que nós consideramos um ato criminoso para com as populações, tem consequências. E as consequências todos nós estamos a assistir no dia a dia, que é falências de empresas, desemprego, aumento de impostos, baixa do poder de compra das famílias, imigração. E, portanto, nós entendemos que um governo sério e responsável não pode ter este tipo de atitudes. E também o Estado de Direito na região autónoma da Madeira, e nomeadamente os tribunais, têm que olhar para estas situações e ser exemplar para que isto não volte a acontecer. Por outro lado, o governo também, nessa ótica, usou dinheiros na ordem dos 35% acima daquilo que estava autorizado. Ou seja, temos um déficit de 35% na região autónoma da Madeira, quando no país o que levou à vinda das instâncias internacionais foi um déficit 3 vezes menor. E por aqui se vê a gravidade de uma situação em que a Madeira chegou, em que temos um governo regional que hoje tem uma dívida administrativa de mais de 2.000 milhões de euros, dívida essa que tem levado à falência de empresas, porque o governo regional não paga, e agora vai vir uma gota d'água para pagar essas verbas. Tem a ver com o empréstimo que o Estado português faz à região autónoma da Madeira, só que isso é uma ínfima parte daquilo que o governo regional deve. E é por isso que estamos nesta situação. Por outro lado, também, no relatório do Tribunal de Contas, o que nos apercebemos em relação a 2010, o ano em que tivemos a tragédia, em que a Madeira foi assistida pelo governo português através de uma lei de meios, um governo do Partido Socialista, essa lei foi cumprida na íntegra. Para a região autónoma da Madeira veio todo o dinheiro que estava estabelecido na lei de meios. De lá para cá, o governo PSD, CDS-PP não tem cumprido com a lei de meios e há verbas em atraso. E, portanto, o que é que nós assistimos? Um governo regional que não cumpre a lei, que faz endividamento nas costas dos madeirenses e que vai lançando sobre as atuais e futuras gerações de forma irresponsável dívidas, e por outro lado temos um governo português do PSD, CDS-PP que não cumpre aquilo que é a lei de meios, que foi feita para assistir os madeirenses numa situação de catástrofe, que não cumpre para com a Madeira essa lei e não envia as verbas a que temos direito. E, portanto, há aqui um governo de direita, há um governo de direita na República, e aquilo que nós estamos a assistir todos os dias é que a vida dos madeirenses vai piorando e as expectativas de futuro são muito baixas. E todos os dias o que nos apercebemos da parte dos nossos concidadãos e da população é que as pessoas olham para o futuro e não veem esperança, porque o PSD e o seu governo, infelizmente, apagou a luz do túnel.
e estamos todos às escuras. E é necessário que exista um sobressalto de consciência por parte dos madeirenses e porto-santenses de que há futuro. E esse futuro deve ser construído por parte dos madeirenses e dos porto-santenses e com uma mudança política. E aqueles que arrastaram a região autónoma da Madeira para esta situação não estão em condições de tirar a Madeira desta situação. Porque, como eu já referi, quem criou o problema não é a solução. E quem criou o problema e que vai negociar com a República ou com instâncias europeias, naturalmente que o que leva é um castigo e não uma negociação séria, e foi isso que aconteceu em relação ao programa de ajustamento económico e financeiro para a região autónoma da Madeira. E é por isso que nós entendemos que os madeirenses têm que fazer aquilo que os partidos políticos não podem nem conseguem fazer, que é a mudança política. E só com uma mudança política é que vamos poder devolver a esperança aos madeirenses e porto-santenses e vamos poder apostar na economia da Madeira para que haja futuro e para que os nossos jovens não tenham que sair da região autónoma da Madeira. Estão atrás das verbas do Fundo de Coesão? Que estão ligados à questão europeia, à União Europeia, mas também estão em atraso verbas para a Lei de Meios relativas à Lei de Meios e do Orçamento de Estado. Não é só as verbas do Fundo de Coesão. E em 2010 o Orçamento de Estado transferiu para a região tudo o que a região tinha direito e de lá para cá o que temos assistido é que as verbas não têm vindo na totalidade.